Olha, vamos montar aqui um quebra-cabeça bem fascinante do esporte juvenil. O que é que define de verdade a força de uma jovem atleta? Se prepare, porque a resposta ela pode surpreender bastante. Ok, vamos começar com uma pergunta que é, assim, fundamental. Quando a gente olha para um time de jovens atletas, será que estamos avaliando o potencial deles do jeito certo? Ou será que a gente está sendo enganado por fatores que parecem óbvios, mas que, no fundo, não são bem o que parecem? Para a gente entender o contexto, estamos falando de futebol feminino de base, tá? A elite. E nesse nível, a força dos isquiotibiais, sabe, aqueles músculos de trás da coxa, não é só um detalhe, é algo absolutamente essencial. Pensa bem, isquiotibiais fortes significam mais velocidade, mais potência e, o mais importante de tudo, menos risco daquelas lesões que podem acabar com uma carreira. E como é que se mede essa força? Bom, a principal ferramenta que cientistas e treinadores usam é o chamado exercício nórdico de isquiotibiais, ou NEHE. É basicamente um teste para medir a capacidade dos isquiotibiais de, digamos, frear o corpo, de controlar um movimento. E pode acreditar, esse é um número que todo mundo no esporte de alto nível leva muito, mas muito a sério. E aí a gente chega no senso comum, né? O que a maioria das pessoas pensa que gera essa força toda? Será que é só a idade, a altura, ou tem alguma outra coisa acontecendo por trás dos panos? Imagina a cena, um treinador ou uma treinadora olhando uma planilha cheia de resultados daquele teste, o NHE. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Ah, com certeza a jogadora mais velha, ou talvez a mais alta, vai ser a mais forte. Mas será que essa aposta está certa mesmo? E aqui, olha, vem a primeira grande peça do nosso quebra-cabeça. A gente precisa entender que existem dois tipos de idade. Tem a idade cronológica, que é fácil, tá lá na certidão de nascimento quantos anos a pessoa tem. Mas tem também a idade biológica, que mede o quão maduro o corpo daquela atleta realmente está. E na adolescência, a diferença entre as duas pode ser gigante. Então, para a gente descobrir a verdade, não dá para ficar no achismo, a gente precisa de dados. E é por isso que vamos ver agora como uma investigação científica bem rigorosa foi lá e desvendou esse mistério. Os pesquisadores foram a campo e analisaram 81 jogadoras de futebol da elite lá das seleções de base da Irlanda, e não era qualquer atleta não, era a galera do mais alto nível, com uma idade média ali de 14 anos e meio e todo mundo sem nenhuma lesão, prontinhas para os testes. E o processo foi super bem definido. Primeiro, eles coletaram os dados básicos, massa corporal, altura e a idade cronológica de cada uma. Depois, o passo-chave, estimaram a idade biológica, calculando o quão perto cada jogador estava de atingir sua altura final de adulta. E aí, para fechar, o grande teste, o exercício nórdico para medir a força na prática. Certo. E os resultados? O que eles descobriram? Bom, é aqui que aquelas ideias do senso comum começam a cair por terra. Se prepara aí para o momento eureka da história. Primeiro de tudo, o fator que mais pesou. Dá uma olhada nesse gráfico. Cada pontinho desses é uma atleta. Percebe como os pontos formam quase uma linha que vai subindo da esquerda para a direita? Isso mostra uma relação muito clara. Quanto maior a massa corporal, maior a força dos isquiotibiais. Simples assim. Para ter uma ideia, esse fator sozinho explicou mais de 1/3 de toda a variação na força. Agora, se prepara para a primeira grande surpresa. E a altura? Muita gente aposta na altura, né? Olha só esse outro gráfico. Totalmente diferente do primeiro. Os pontos aqui estão espalhados para todo lado, parece uma nuvem. Não tem padrão nenhum. Ser mais alta simplesmente não significava ser mais forte. Na verdade, a altura não teve praticamente nenhuma relação com a força. Beleza, então qual foi o segundo fator mais importante? A maturidade biológica. Olha esse gráfico aqui. Ele mostra que quanto mais madura biologicamente era a jogadora, ou seja, quanto mais perto ela estava da sua altura final de adulta, mais forte ela era. Isso sim é um indicador poderoso, muito mais do que simplesmente olhar a data de nascimento. E por último, a idade cronológica, a do calendário. Dá para ver nesse gráfico que, sim, até teve uma pequena relação, mas foi bem fraquinha. A data de nascimento da jogadora foi um indicador muito, mas muito menos confiável da força dela do que o seu peso e o seu nível de desenvolvimento. A conclusão do estudo é assim direta e muito poderosa. Os próprios pesquisadores disseram, e eu cito, a massa corporal e o status de maturação biológica devem ser considerados ao interpretar os resultados dos testes, pois esses fatores parecem mais influentes do que a idade cronológica ou a altura. Em outras palavras,
Peso e maturidade é que mandam, idade e altura nem tanto. E para não deixar nenhuma dúvida, olha só esse gráfico final. Ele é tipo um ranking do que mais importa. Tá vendo como as barras da massa corporal e da maturidade biológica são as maiores, disparado? Elas são os fatores que mais previram a força. Enquanto isso, a idade e a altura, olha lá, as barrinhas mal saem do lugar. A evidência é cristalina. Ok, muito interessante tudo isso. Mas e na prática? O que a gente faz com essa informação toda? Como é que isso muda o jeito de treinar e desenvolver as jovens atletas? Bom, a mensagem principal é bem clara. A gente precisa olhar para muito além da certidão de nascimento. Usar só a idade para comparar a força física entre jovens atletas é um dos piores caminhos. A gente precisa de uma abordagem muito mais inteligente. E o que isso quer dizer para treinadores e até para os pais? Primeiro, tem que comparar atletas que estão em fases de desenvolvimento parecidas. É o famoso comparar banana com banana. Segundo, é preciso entender que aquela jogadora que é menor, talvez um pouco menos madura, pode não ser mais fraca por falta de esforço. Ela só não chegou lá ainda. E a solução para isso é criar planos de treino individualizados, que levam em conta o crescimento e a maturidade de cada uma. Assim, o ambiente fica mais justo e muito mais eficiente para todo mundo. E o legal é que a própria ciência já dá as ferramentas para fazer isso. Olha só esse último gráfico. Ele é genial. Ele basicamente compara a força que era esperada para uma jogadora com base no peso e na maturidade dela com a força que ela realmente tem. As jogadoras em verde são as que superam as expectativas, são mais fortes do que o esperado para o seu perfil. Já as em vermelho estão um pouco abaixo. Com isso na mão, o treinador consegue ver quem está mandando muito bem e quem talvez precise de um apoio extra. Tudo de um jeito super justo e baseado em fatos. No final das contas, ao montar esse quebra-cabeça, a gente descobriu que as peças mais importantes da força não são aquelas que a gente vê de cara. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Em que outras áreas do esporte juvenil a gente continua se baseando em suposições que talvez estejam erradas? E como a ciência pode continuar nos ajudando a construir um futuro não só com atletas mais fortes, mas também um futuro mais justo e mais eficiente para cada um deles.